Olá, boa noite a todos. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Você que nos acompanha pela TV Peregrinos do Amor, nosso canal no YouTube, para mais um grupo de fé. Um grupo de fé especial, feito num formato diferente, nas nossas casas. Muito humilde, mas com muito amor, com muito carinho. Nesse período em que nós vivemos o medo, o Senhor vem trazer para nós a esperança, porque temos fé. O Senhor vem trazer que nós não devemos temer, mas sim acreditar, porque a vitória virá. E que nessa noite possamos abrir os nossos corações para acolher o que o Senhor tem a nos dizer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E pedindo assim a presença do Espírito Santo sobre nós. Vamos pedir, Senhor Jesus, a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre nós, sobre nossa vida, Senhor Jesus. Venha nos livrar, Senhor, de tudo que não vem de Ti, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, venha nessa noite passear em nossas casas, nossos trabalhos, onde nós estivermos, com quem nós estivermos. Vem, Espírito Santo de Deus, vem tocar em nossas mentes, tocar o nosso olhar, os nossos ouvidos, a nossa boca e o nosso coração. Vem, Espírito Santo de Deus, levantar em nós a geração santa esperada por Ti, Jesus. Levanta em nós homens e mulheres orantes, homens e mulheres cheios da Tua presença, Senhor Jesus. Vem conduzir, Senhor Jesus, cada momento nessa noite. Vem conduzir, Senhor Jesus, as palavras que atinjam os corações. Que o Senhor fale através, Senhor Jesus, desse sistema. Que o Senhor Jesus venha nos lares das famílias, nas casas. Vem, Senhor Jesus. Vem, Espírito de Deus, resgatar em nós o que já está apagado. Vem resgatar em nós aquilo que já está esquecido, a nossa fé, nossa esperança. Vem, Espírito Santo de Deus, nos nossos lares, nos levantar como uma nação orante, para vencermos através da nossa fé inabalável. Venha, meu Senhor Jesus, proteger as nossas famílias, as nossas crianças. Vem, Senhor Jesus, nos lembrar de quem nós somos, de quem é a nossa mãe, e vem nos conduzir, vem nos levar para águas mais profundas, para que nós saiamos do raso, Espírito Santo de Deus, para nos aprofundarmos na fé, na esperança, numa vida repleta de Deus, que possamos resgatar aquela oração que deixamos de lado, que possamos resgatar aquele propósito esquecido. Oh Jesus, levanta essa nação de homens e mulheres novos, renovados por Ti, Jesus. Vem resgatar, Senhor Jesus, aquilo que está perdido. Vem curar, Senhor Jesus, nossas feridas. Vem abrir os nossos ouvidos, Jesus, para ouvir a Tua voz. Venha, meu Jesus, conduzir a ovelha que está perdida, a ovelha que está sozinha. Vem nos lembrar, Senhor, de que não estamos sós, de que o Senhor está sempre conosco.
Conduza as nossas vidas, Senhor, os nossos caminhos pelas veredas da justiça. Ó Pai, vem cuidar de nós. Vem nos fortalecer na fé. Vem nos fortalecer na nossa vida de oração, na nossa vida com Deus, no nosso silêncio, no nosso quarto. Vem, Jesus, reacender a chama no nosso coração, a chama da verdadeira fé, a chama de uma vida de santidade, uma vida de busca a Deus. Vem, Jesus, vem conduzir, vem resgatar o que já estava perdido. Vem dar novo sentido, Jesus, aquilo que achamos que não tem mais jeito. Não conheço a sua realidade, não sei o que você está vivendo, mas o Senhor vem trazer a esperança ao seu coração. Vem resgatar em você aquilo que estava perdido. A ovelha foi encontrada. E que nessa noite, mais uma noite abençoada por Deus, que o Senhor fale ao seu coração, que conduza a sua vida para uma vida mais reta, para uma vida mais plena de santidade em Deus. Ajuda, Senhor Jesus. Venha curar os corações aflitos. Venha dar novo sentido à vida, Senhor Jesus, às pessoas que já perderam. Renova, Senhor Jesus, a cada dia a nossa fé. Renova, Senhor Jesus, a cada dia os nossos propósitos. Traz de novo a vida, Jesus. Nos dá novamente o sopro do Espírito Santo, o sopro da coragem, o sopro da força, o sopro da alegria. Coloca de novo, Senhor, sentido à nossa vida. Nos dá de novo a alegria nas pequenas coisas da vida. Nos ajuda, Senhor, a resgatar o que no dia nós já perdemos, a resgatar aquele sorriso, a resgatar a alegria de olhar e ver o pôr do sol, de ver como é linda a natureza que o Senhor fez para nós, a alegria de contemplar as pequenas coisas e nelas enxergar o Senhor. Resgata, Jesus, em nós o que toda essa tribulação do mundo quer nos tirar. Resgata em nós, Senhor Jesus, a esperança de vida plena em Deus. Que Nossa Senhora venha com o seu manto proteger e cobrir a sua casa, a sua vida. Que ela venha te acalentar em teu manto protetor. Que você nessa noite sinta a presença da Mãe ao seu lado, conduzindo os seus passos, pegando na sua mão como uma mãe que segura na mão de um bebê, para que ele possa dar os pequenos passos. E sim, que nessa noite você se propõe a dar os seus pequenos passos na fé, os seus pequenos passos na vida de santidade, a vida proposta por Deus para a sua salvação. Nos ajuda, Mãe, nos conduz pela mão. Caminha conosco, minha Mãe, nos guiando, nos conduzindo pela vereda da justiça, nos conduzindo pelos caminhos corretos, nos levantando, limpando nosso joelho que caímos e que ralou,
E a Senhora, como uma mãe, assopra com todo o carinho, olha nos nossos olhos e nos diz: estou com você, que conduz os nossos caminhos, que nos mantém de pé. Minha mãe visita os lares de tantas famílias que precisam, visita os lares de tantas pessoas que vão ouvir, que vão estar buscando uma esperança. Que essa mãe seja a fortaleza sua nessa noite, conduzindo a sua vida, os seus caminhos, os seus projetos, os seus propósitos, os seus planos. Traçamos tantos planos, temos tantas coisas em nossa mente e às vezes o Senhor vem nos lembrar de que nem sempre podemos fazer o que queremos, mas o Senhor conhece o que é melhor para nós. E essa mãe sabe o que é o melhor para o seu filho. E que nesta noite você possa, da sua casa, de onde você estiver acompanhando, estender a sua mão sobre a vida do Alexandre, que vai trazer a palavra para nós nessa noite, que com todo carinho, com todo o amor, com todo o ardor, preparou para nós. Então que você possa da sua casa, pedir a proteção, a presença da Mãe, a presença do Espírito Santo de Deus na vida do Alexandre, que o Senhor Jesus possa conduzir todas as palavras, que o Senhor possa, através da voz do Alexandre, ser voz de Deus para a sua vida. Que o Senhor Jesus venha através da vida deste servo de Deus, que um dia disse sim ao projeto e ao plano de Deus para a vida dele, possa chegar ao seu coração, ao seu lar, à sua família. Vem, Senhor Jesus, através da vida do Alexandre, do seu testemunho de vida, da sua fé, da sua esperança, falar em nós, Senhor Jesus. Conduz cada palavra, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, e coloca as tuas asas sobre as costas do Alexandre, que ele seja a presença de Deus para você nessa noite. Que ele seja a presença de José, um homem fiel que disse o sim também como Maria. Que seja a presença e que fale através de Deus para você. Vem, Senhor Jesus, conduz cada palavra, conduz cada momento. Minha Nossa Senhora, cubra o Alexandre com o teu manto. Conduz, minha mãe, vai ao lado, trazendo as palavras certas, trazendo toda a fortaleza para a nossa vida, que possamos compreender que através da sua força, minha mãe, nós tenhamos o discernimento para trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Obrigada, Senhor Jesus, por essa noite que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Senhor, por tantas pessoas sendo atingidas, por tantas pessoas sendo conduzidas pela Senhora através dessas lives, desses encontros, dessas pregações, desses terços. Obrigada, minha mãe. Obrigada, meu Deus, por essa noite preparada pelo Senhor. Obrigada, minha Nossa Senhora, por essa noite, por essa mesa que foi posta pela Senhora. Te
Agradecemos, Senhor Jesus, pelo dom de nossa vida. Agradecemos, Jesus, por tudo que nós... Missionário da Comunidade Peregrinos do Amor, sou consagrado, esposo da Samara, que estava aqui comigo fazendo a oração. E é uma alegria muito grande nesta noite, neste momento aí que você está acompanhando este vídeo, poder fazer a última pregação antes da Semana Santa e trazer para nós uma reflexão sobre santidade e como você está vivendo, como está sendo a sua quaresma, como você tem caminhado por esse tempo. A gente precisa refletir, a gente precisa olhar para dentro de nós, nessa caminhada final, nesta etapa final, onde nós tivemos um período rico da igreja, um período muito profundo da nossa fé, para praticar os 3 pilares, o jejum, a oração, a caridade, para nos aprofundarmos nesses aspectos de fé que nós já vivemos normalmente, Mas um período onde a igreja nos coloca uma oportunidade, um kairós, de nós nos colocarmos diante de Deus, diante do olhar de Deus sobre a nossa vida, daquilo que nós temos vivido, daquilo que nós temos feito como batizados. Então, a pergunta que eu faço a você já nesse comecinho é essa: como você está vivendo a sua quaresma? A quaresma é um tempo muito interessante, um tempo onde nós percebemos o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pó, em especial ainda mais nesta quaresma. Já estamos indo para 1 ano de uma situação pandêmica no mundo, que reflete na nossa vida de fé, nas nossas famílias, na nossa vida na igreja. E toda essa situação, nós às vezes pensamos: onde está Deus? E Deus, Ele tem os seus métodos. De forma alguma eu estou dizendo que a pandemia e todas as tragédias que estão acontecendo são culpa de Deus ou são vontade de Deus, diretamente de Deus. Mas uma coisa que nós aprendemos é que de todo mal Deus tira um bem, não é? Então a pergunta que nós devemos fazer não é por quê, é para quê. Assim como Adriadson sempre fala, Para quê? Eu não quero saber os motivos. Eu quero saber o que eu posso tirar disso, como eu posso crescer com essa situação. Por mais que seja, para muitos, algumas situações de perda irreparáveis, de morte, mas até aí Deus está presente, até aí Deus está nos consumindo, nos consolando, nos conduzindo. De todo mal Deus tira um bem. E é com esse coração que nós devemos caminhar, entrar para a Semana Santa, que é um período onde nós meditamos a paixão de Cristo. Toda a dor, já que nós estamos falando de dor, toda essa dor que se transformou em glória, em vida, em ressurreição. Porque foi vivida com amor. Foi uma dor que foi transformadora. E pôde transformar não só aqueles que estavam ali naquele Calvário, não só aqueles que presenciaram tamanha injustiça, mas a todos nós, em todos os tempos e em todos os lugares. E assim será até a eternidade.
Essa é a nossa esperança. É nisso que cremos. São Paulo vai dizer que seria em vão a nossa fé se não fosse verdade a ressurreição de Cristo. Veja, nós católicos, nós depositamos todas as nossas fichas na esperança da ressurreição. Então, se hoje o seu coração não está cheio de esperança devido a tudo que você está vendo, tudo que você está vivendo, Deus quer trazer para você um encorajamento. Deus quer trazer a você um pouquinho mais de fé. Deus quer trazer para você um olhar diferente diante da sua situação hoje. Que possamos finalizar este tempo quaresmal com o coração cheio de esperança. Não com o coração atribulado, não com o coração cheio de medo, mas com o coração verdadeiramente olhando para a cruz e a vitória que existe na cruz. A cruz não é morte, a cruz é ressurreição, porque a cruz está vazia. É nisso que cremos, essa é a nossa certeza. Jesus venceu a morte. A morte para nós é motivo de tristeza. E é mesmo. É porque nós amamos. Nós amamos e quando nós perdemos alguém que nós amamos, não tem como. Nós nos entristecemos sim. É do coração humano. Até Jesus chorou, né? Com seu amigo Lázaro. Que dirá nós? Mas o choro de Jesus, daquele choro brota a ressurreição e brota a vida. Porque no nosso coração tem que ter essa certeza sim. A certeza da vitória da vida sobre a morte. E aí você pode pensar, mas eu estou sendo tão infiel a Deus, eu não estou cumprindo os meus propósitos, eu fiz tantos propósitos no começo da quaresma e estou aqui já quase no final, olhando para trás e vendo o quão infiel eu fui. E é um pouco constrangedor, né, meus irmãos? Olhar para aquela cruz e perceber que mesmo na nossa infidelidade, mesmo quando somos infiéis, traímos Jesus com o nosso pecado, com a nossa negligência na oração, mesmo assim, Ele vai lá, Ele vai caminhar todo aquele calvário e vai morrer por nós. Esta é a beleza desta repetição litúrgica. É nos lembrar que mesmo nós sendo pecadores e o nosso pecado está sempre caminhando conosco, mas o Salmo vai dizer que a misericórdia está sempre um passo à frente do pecado. Mas mesmo assim a nossa vida, ela às vezes é dominada pelos nossos instintos piores. E mesmo assim Jesus se oferece em sacrifício, se oferece por amor para nos salvar. E não é constrangedor isso? Não é constrangedor que alguém me ame tanto e eu não corresponda? E esse amor de Jesus, ele não acabou na cruz. Ele permanece, ele é vivo, ele é presente, ele é atuante na nossa vida. São Paulo vai dizer na carta a Timóteo que Deus quer que todos se salvem. É vontade de Deus que todos nós sejamos salvos. E é por isso que Ele envia seu Filho. Porque Deus tem saudade de nós. Quando o pecado afasta-nos de Deus, Deus, na mesma hora, no mesmo instante, Deus começa a ter saudade de nós, uma saudade que só terá fim quando nós nos encontrarmos face a face com Deus.
Mas Deus, Ele quer a todo momento a nossa resposta. Deus quer a todo momento que nós busquemos essa salvação. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. E é aí que entra o nosso tema da nossa pregação hoje. Um chamado à santidade. Lá na carta de Pedro. E eu convido você agora, se puder acompanhar essa leitura. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos do 13 ao 16. Por isso, com as vossas mentes preparadas, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis aos desejos de outrora, quando vivíeis na ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder. Pois está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Pedro, nesse pequeno trecho, ele nos traz um itinerário da santidade, um passo a passo para nos instruir, né? Pedro, o primeiro papa da nossa igreja. Olha que interessante, o primeiro ponto que ele nos traz: colocai toda a vossa esperança na graça. A gente falou aqui na oração, a gente rezou sobre esperança. A gente vive, né? O justo vive pela fé, o justo vive por essa esperança. E Pedro está reafirmando para nós: colocai toda a vossa esperança na graça da salvação, na graça santificante, na graça poderosa de Deus. É nisso que nós devemos colocar a nossa esperança, numa graça que vem do alto para nos sustentar. Porque Deus, Ele não quer que nós caminhemos sozinhos. Deus é Pai. E o Pai carrega o seu filho no colo muitas vezes, sempre que for necessário. Mas o Pai também gosta de ver o filho dar passos, né? Dar os seus próprios passos, aprender a caminhar, aprender a tomar decisões, aprender a escolher o certo. Mas o Pai nunca abandona o filho. E a forma que Deus ele entra na nossa história e age na nossa vida é através da graça. Eu tenho que crer nessa graça na minha vida, porque se eu não crer, Deus não pode fazer nada. Se eu não abrir o meu coração para que essa graça vá me tocando e me moldando, Deus não faz. Deus me respeita. Então que hoje nós, como primeiro passo nessa busca por santidade, nós entendamos que eu preciso colocar a minha esperança na graça de Deus. Ou seja, depositar tudo que eu tenho na graça de Deus, no poder de Deus. Em outras palavras, eu tenho que crer, porque crer é esperar aquilo que não se vê. É assim que São Paulo ensina. Crer é, mesmo sem ver, mesmo sem ter provas concretas, acreditar de que uma graça existe, de que algo sobrenatural existe para mim, que um plano de amor, de salvação, de vida plena, que vai muito além daquilo que às vezes eu me contento, daquela mediocridade que eu tenho vivido. É crer nessa vida eterna,
Se eu não crer na vida eterna, a minha vida perde o sentido. Porque eu fui chamado. Eu fui chamado para ser salvo. Eu fui chamado para ser santo. E se eu não crer que esse chamado vem de alguém santo, de alguém que me criou e me moldou, e me formou, me teceu cada detalhe, e me chama pelo nome, e me conhece, e é íntimo, é um Deus próximo. Se eu não crer nesse Deus, a minha vida perde o sentido, e aí eu vou viver apenas para mim. E aí eu vou viver apenas para os meus egoísmos. Por isso, o primeiro ponto que Pedro coloca para nós é colocar a nossa esperança na graça. E aí vamos para o segundo ponto. Não vos conformeis aos desejos de outrora. O que Pedro está dizendo aqui, gente? O que é conformar? É tomar a forma. Pedro está nos exortando, não vos conformeis à sua vida velha. Agora que você crê, agora que você conhece esse Deus, agora que você tem no seu coração uma certeza de uma vida plena, de um plano de amor, não volta para a vida velha não. Não se conforme, não tome a forma do seu homem velho. Porque isso nos rouba de Deus. E tem uma música que eu tenho ouvido muito, em especial essa semana, do Juninho, que ela diz assim: o que me rouba de ti? Quem me rouba de ti? Jesus, o que me rouba de ti? E ele vai repetindo como se estivesse clamando para Jesus mostrar, abrir os olhos, para que eu possa enxergar o que me rouba de ti, Jesus. O que tem roubado você de Jesus? É a sua vida velha? É os seus instintos lá? Como foi o evangelho desses dias, né? As saudades da cebola do Egito. Será que nós temos saudades da nossa vida velha? Será que a minha vida era melhor antes sem Deus? Porque eu fazia o que dava na minha cabeça? Pensa isso. Eu posso responder isso hoje com toda a convicção. A minha vida hoje é muito melhor. O livro Imitação de Cristo, ele fala assim que quando você procura fugir da sua cruz, inevitavelmente você vai carregar outras cruzes muito mais pesadas. Em outras palavras, quando você foge da sua vocação, quando você foge do seu chamado, daquele chamado de amor que Deus tem para você, você vai como que criar um buraco na sua alma, que tentará ser preenchido com outras coisas, com coisas que não vão preencher, e pelo contrário, vão fazer mal. E aí onde era para ser o lugar de Deus na sua vida, você enche de outras coisas do mundo, pecado. Tudo que rouba o lugar de Deus é pecado. E parece um pouco de exagero falar isso, mas sem Deus nós vivemos para o pecado. Quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida, o pecado toma conta. Não existe um meio termo. Não existe. O livro do Apocalipse vai dizer isso. Ou você é quente, ou você é frio. O morno será vomitado. O morno não serve para nada. Mas veja, parece exagero dizer isso,
Mas é muito fácil nós observarmos na vida das pessoas como isso acontece. Na nossa vida, mesmo nós com tempo de caminhada, se nós tiramos Deus do centro, o ter, o poder e o prazer tomam conta. Quem não tem Deus, quem não busca Deus, vive por pecado, vive por egoísmo, vive para a luxúria, para os pecados sexuais. E nós vivemos numa sociedade sexualizada, totalmente sexualizada, onde a verdade não importa mais, onde a fidelidade não importa, o que vale é o prazer. As pessoas deixaram de saber saborear as coisas puras. As pessoas não sabem mais achar prazer nas coisas puras, porque a sexualidade errada tomou conta, ocupou o lugar de Deus. Quão é maravilhoso você olhar para sua família, para sua esposa, para os seus filhos brincando na sala da sua casa, e ali você se regozijar, né? Você ser plenamente feliz com uma coisa tão simples. Você ter uma mulher, uma só, que te completa. Não precisa de mais. Só precisa da mulher certa. E que pena tantas pessoas que vivem buscando, mas buscam da forma errada. No fundo, elas também querem ser amadas, elas também querem encontrar um amor verdadeiro, um amor pleno, que preencha o coração. E esse amor primeiro é Deus, depois é a sua família, se for a sua vocação, né, do matrimônio, sua vocação de ser esposo e pai, é isso que vai preencher. Não é 10, 15 mulheres a cada balada que você vai, não é a pornografia, nada disso preenche. São prazeres muito efêmeros, muito frágeis, porque não se sustentam, porque não vêm da verdade, porque eles não vêm do autor do prazer, do autor da beleza, do autor da verdade. Eles vêm do pecado, eles vêm do inimigo. Logo, eles não têm a capacidade de preencher o seu coração. Só o que é verdadeiro preenche. E nós vemos as pessoas hoje vivendo por pecado mesmo. As pessoas que não têm um pingo de paciência. E às vezes pode parecer besteira, né? Mas uma vez um frei numa formação de comunidades, ele disse isso. Você quer testar a santidade de alguém? Veja se essa pessoa consegue ser paciente nas dificuldades, nas adversidades, nas pequenas contrariedades do dia. E veja, quando eu falo ser paciente, eu não quero dizer ser morno, ser, como o Dradson sempre fala, né? Não tem boca para nada. Não é isso. É uma paciência enraizada, né? Que todos os seus instintos levam você a reagir, a gritar, a confrontar. E claro que se isso é feito da forma errada, dá errado, vai machucar. Então você consegue, pela virtude da paciência, da temperança, você consegue ter aquele controle. E as pessoas hoje não têm mais. A gente vê no trânsito, né, em todo lugar, na fila do banco, no semáforo. Você não pode demorar um segundo que a pessoa já buzina, porque tem pressa, porque não pode esperar o outro, né? Não tem um pingo de paciência. E assim, as pessoas estão assim hoje. As pessoas não sabem mais perdoar, não sabem mais conversar na verdade, não sabem abrir o coração, não sabem entender o outro, ter compaixão, ter misericórdia, e acabam vivendo de ressentimento. E é um ressentimento tão profundo
que às vezes pode gerar até uma doença, porque ocupou o lugar de Deus. Por isso que o perdão liberta. Então, eu estou falando tudo isso porque Pedro ele coloca para nós, para que nós não nos conformemos mesmo, para que nós não voltemos àquela vida antiga, não. Às vezes a gente pode ter essa tentação mesmo, de viver uma vida longe de Deus, porque agora a minha vida com Deus, ela exige um pouco de mim. Sim, exige. O amor é exigente. O verdadeiro ato de amor é sempre uma escolha. Não é um sentimento romântico. Não é um sentimento apenas que eu me sinto bem. Não, o amor verdadeiro é sempre uma escolha. E eu preciso escolher. Se eu escolho uma coisa, eu perco outra. Mas Bento XVI, ele nos falava isso, né? Que quem escolhe por Deus nunca perde nada. Porque Deus nos dá tudo. Porque Ele é tudo. Quem tem Deus tem tudo, de Santa Teresa, né? Só Deus basta. E é claro que na nossa vida ordinária nós temos outras coisas também que nós precisamos de dinheiro, nós precisamos nos sentirmos amados, nós precisamos ter uma condição de vida. E Deus dá tudo isso. Deus, Ele nos faz prosperar. Quando nós sabemos nos desapegar das coisas materiais, Deus, Ele nos permite prosperar, porque aquela prosperidade não vem de uma soberba, ela vem de Deus, ela vem de um fruto honesto de trabalho, de um fruto de um coração desapegado. Então, é bom, aquilo faz bem, aquilo é virtuoso, né? Aquilo gera vida. Ao contrário, né, um dinheiro que não é colocado no seu lugar, ele gera escravidão, dependência, idolatria. Então, que nós possamos mesmo nos conformarmos a essa vida nova, a uma vida renovada em Deus. Não olhar para trás, olha para frente, olha para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ainda que isso custe algo, ainda que você precise deixar, quem rouba você de Deus? Quem me rouba de ti, Senhor? Eu tenho que me fazer essa pergunta de tempos em tempos, todo dia. O que está roubando o meu tempo com o Senhor? O que está roubando a minha intimidade com o Senhor? O que está roubando a minha fé? São ideologias? São ideologias materialistas? Hedonistas? São ideologias falsas que prometem um paraíso aqui na terra, mas um paraíso sem renúncia, sem cruz? Não existe, meu irmão, não existe paraíso sem cruz. Não dá para fugir da cruz. Abrace a sua cruz, porque isso é ser santo. O maior ato de santidade, o maior ato de virtude é abraçar a cruz com amor, porque foi esse o exemplo maior. É isso que o modelo perfeito de homem nos deixou, é esse exemplo. Abraçar a cruz, deixar que o amor sustente a nossa dor, deixar que o amor molde as nossas lágrimas, porque sofrer com amor é sofrer com esperança, é sofrer com sentido, por mais que seja difícil, e é difícil mesmo, é difícil, às vezes a gente fraqueja, eu mesmo muitas vezes fraquejo, diante de dificuldades,
Mas Deus não nos abandona. Deus nos dá sinais da sua presença e do seu amor. Assim como foi recentemente na minha vida, eu passei por uma situação muito dolorosa, onde o meu coração se estremeceu, meu coração duvidou, teve medo, mas no mesmo instante, no mesmo dia, Deus deu sinais claros da sua presença. Deus mostrou que não era indiferente aquela dor que eu estava sentindo. E aquilo nos enche de esperança, né? Aquilo faz nos ver que nós não estamos sozinhos. Assim como o Cirineu foi ajudar Jesus a carregar a cruz, Jesus é quem carrega. Quando o Cirineu olhou para Jesus, ele entendeu que era por ele, que ele podia até ajudar com a sua limitação humana, com a sua força física. Ele podia ajudar Jesus naquele momento, colocando o seu ato de vontade a serviço da cruz, a serviço daquele ato de sacrifício. Mas que não era ele que ia carregar a cruz até o fim. Como a música da Vanessa, nossa fundadora, diz, abraçou a cruz e não disse uma palavra. Eu não estava lá, mas o meu pecado o acompanhava. É Jesus que se sacrifica. Ainda que nós precisemos sim tomar decisões. Assim como o Cirineu naquela hora se decidiu em ajudar, talvez ali meio obrigado, né, pelos guardas. Mas aquele ato de vontade humano é auxiliado pela graça. E Santo Agostinho, ele vai nos ensinar que a graça de Deus, ela não anula a nossa natureza, ela não anula a nossa vontade, mas ela a aperfeiçoa. Ou seja, se eu me decido por Deus, se eu me decido ser santo, é a graça que vai me auxiliar. Ela vai auxiliar e ela vai aperfeiçoar essa minha vontade. Mas ela precisa da minha vontade. Ela precisa da minha permissão. E às vezes é isso que está faltando na sua vida. Permitir que Deus caminhe com você para te fazer santo. E é possível? É possível. É mais do que possível. É um chamado. E eu, rezando sobre essa pregação, eu cheguei à conclusão de que ser santo é simples, mas é difícil. Ser santo é difícil, mas é simples. Talvez ser milionário seja difícil, seja complicado, porque não é para todo mundo. Ser bilionário não é plano de Deus para todo mundo. Então é difícil, é complicado, né? É complexo. Agora, ser santo é plano de Deus, é um chamado universal. E aí entra no terceiro ponto que Pedro nos fala, né? Que ele vai dizer: tornai-vos santos em todo o vosso proceder, porque sereis santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, esse chamado universal à santidade, o que é ser santo? O que é santidade? Como a Adriano sempre diz, né? Hoje em dia, às vezes, a gente ouve pessoas falando: eu não sou santinho não, hein? Não vem não. Aqui não tem nenhum santinho. Deveria ter. Ainda mais nesse mundo que nós vivemos, meus irmãos. Nós que nos encontramos com o amor, nós que nos encontramos com essa graça de Deus e fomos
restaurados, fomos transformados por esse amor. Se nós não assumirmos a nossa vocação à santidade, que é a vocação de todo batizado, minha, sua, do seu tio, da sua tia, do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, de todos. Se nós não assumirmos essa vocação verdadeiramente, ou santos ou nada, se nós não assumirmos isso na nossa vida, então o que será do mundo? Então é melhor nós pararmos e desistirmos logo e deixar que Jesus volte e tudo seja consumado, porque não tem outra solução para o mundo que não a santidade. Ideologias prometem solucionar todos os problemas do mundo. Não existe outra solução que não ser santo. São José Maria Escrivá diz: esta crise mundial, estas crises que nós vemos de tempos em tempos, corrupção, guerras, injustiças, são crises de santos. É falta de santidade no mundo, porque onde tem santidade não tem pecado. Por mais que nós sejamos pecadores, mas aquele santo, o santo é aquele que não desiste, é aquele que diante do seu pecado tem esperança e combate e luta. Nós sabemos, a vitória é certa, mas onde há vitória, há luta. Então a luta também é necessária. Por isso Jesus nos fala: esforçai-vos, porque é preciso o nosso esforço. Então o que é ser santo? E aí entra numa frase que o Adriadson costuma falar para nós em algumas formações, em pregações: Deus não pode te fazer santo longe da sua vida. Deus quer te fazer santo dentro da sua história, agindo na sua história de vida, no seu jeito de ser, na sua família, tortinha ou não. E quem tem família perfeita, né? Deus quer te fazer santo na sua profissão. Para ser santo não precisa estar no altar, não precisa ser um religioso. A gente tem essa ideia errada de santidade, dos santos de altar. Só o Papa tem que ser santo, ou só o Papa pode ser santo, ou só o Papa consegue ser santo, ou só o padre, ou só a freira. Olha que bonitinho, né? As freiras lá no convento, olha que santinhas. Elas sim têm que viver a santidade. Eu não, eu vivo no mundo. Então eu posso me dar a esse luxo de não viver a santidade. Ou eu não consigo viver a santidade, não é para mim, porque eu estou no mundo. Isso é um erro. E a igreja vem nos formando nesse sentido. Muito no Concílio Vaticano II, né, na Lumen Gentium, colocando que esse chamado à santidade é universal. Se é universal, eu tenho que acolher isso na minha vida, agora, aqui na minha casa, na minha família, nas minhas relações familiares e profissionais e humanas. Porque Deus quer me fazer santo caminhando na minha história. Deus quer ir me santificando de acordo com os meus passos humanos, limitados, vagarosos, lentos. E Deus, Ele tem misericórdia de nós. Deus, Ele não tem pressa, aquela pressa de atropelar as coisas. Não, Deus tem pressa sim, como o pai do filho pródigo, né, que tinha aquela ansiedade, aquelas saudades
Deus tem pressa conosco, mas Deus sabe que nós temos o nosso tempo também, que nós vamos levar uma vida inteira para ser santos. E essa é a beleza. A santidade é caminho. A santidade é dar passos. Não é estar pronto para nada. Santidade é eu me construir, deixar Deus construir em mim essa salvação. E como Deus faz isso, meus irmãos? Não tem outro jeito. Se eu quero se eu quero ser santo, se eu quero ser imagem e semelhança desse Deus, porque imagem eu sou, e semelhança eu vou me tornando conforme eu me pareço com Ele, nos meus atos, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. E não tem outro jeito. Se eu quero, se eu me decidir, eu preciso caminhar na oração. Porque veja, as coisas que querem nos roubar de Deus, por mais que sejam visíveis, sim, o pecado é visível, mas o autor do pecado é invisível. Essas forças que querem nos roubar de Deus não são forças humanas e materiais, são forças espirituais. E para eu combater uma força espiritual, eu preciso de uma força divina. Não são contra homens que nós lutamos, não são. São contra espíritos e potestades. Então eu preciso rezar, eu preciso ter vida de oração, eu preciso ter vida interior, eu preciso ter vida de Deus em mim. Porque sem Deus eu cedo, sem Deus eu fraquejo e caio nas armadilhas malignas, nas ciladas malignas. Então, que nós possamos entender a necessidade de uma intimidade com Deus, a necessidade de eu estar todos os dias em oração, me colocando diante desse Deus poderoso, diante dessa graça santificante. E se algo está roubando esse tempo seu, examina a sua consciência, organiza a sua vida, meu irmão. Se algo está roubando a sua caminhada na santidade, corta. Jesus, ele é muito claro: se o seu olho te leva a pecar, arranca ele fora. O que Jesus está dizendo? Se algo está roubando você de Deus, corta isso da sua vida. Não tenha apego, não. Não pense assim: nossa, o que me custa? Quanto me custa me converter? Não. Pensa, quanto vale? Quanto vale a minha conversão? Quanto vale a vida com Deus? É muito valioso. Vale mais do que ouro e prata. Porque todo o resto, as traças vão comer, vão corroer. Mas a sua eternidade, a sua vida com Deus, nada pode roubar. Então que você possa acolher esse chamado na sua vida e buscar diariamente dar esses passos e contar com a nossa comunidade, contar com a igreja, contar com pessoas que tenham essa mesma visão, esse mesmo objetivo de vida. Se são amizades que você precisa deixar, deixa. Você vai ver que nem eram tão amigos assim. Se é um namoro que está roubando a sua castidade, a sua pureza, deixa. Se você vê que aquilo não vai dar fruto bom, deixa. Deus quer te santificar, meu irmão. Deus quer tocar profundamente a sua história, visitar aqueles lugares lá no seu coração, na sua alma, aqueles lugares mais escuros, e curar, e te fazer novo, te dar sentimentos novos, te dar uma capacidade de como a Samara rezava no começo, de contemplar a beleza da criação de Deus, as coisas simples, te dar um coração humilde, que você possa então acolher isso no seu coração, e se você puder,
fechar os seus olhos e rezar um instante comigo? Reza, pede para Deus esse auxílio da graça. Coloca para Deus a sua dificuldade. Senhor, eu tenho dificuldade em me organizar o meu tempo, porque eu abraço tantas coisas, eu não sei falar não para as pessoas e vou colocando coisas e coisas na minha vida que me roubam de Ti, Senhor. Vai colocando para Deus a sua dificuldade. Senhor, eu tenho dificuldade de perdoar alguém que me machucou muito na minha infância, que fez algo que eu não esperava, que me desapontou, que me decepcionou profundamente. Se é isso que você tem dificuldade hoje, coloca para Deus. Senhor, eu tenho dificuldade de confiar, eu tenho dificuldade de ter fé. Eu às vezes não creio no Teu poder, na Tua bondade. Me ajuda a ter mais fé, Senhor. Me dá esse dom que é tão necessário para a minha salvação. Coloca para Deus aí, meu irmão, aquilo que você tem mais dificuldade, aquilo que está te arrastando para a sua vida velha, aquilo que te impede de ver ressurreição na cruz, aquilo que te impede de aceitar o amor de Deus na sua vida e deixar ser transformado por esse amor. Sim, peça a intercessão da Virgem Maria para que ela possa te conduzir por esse caminho, por esse calvário que você vive, para que ela seja aquela mãe carinhosa como foi com Jesus, aquela mãe presente que nunca o abandonou e não nos abandona. Confia em Maria, confia na intercessão de Nossa Senhora, porque a intercessão dela é poderosa. E todas as vezes que nós pedimos, todas as vezes que nós clamamos a ela, as graças acontecem, mesmo que demorem, porque Deus tem o tempo dele, mas elas acontecem. Confia na bondade de Deus, confia na intercessão dos santos, confia na palavra da igreja e segue e dê passos, meus irmãos. Vamos juntos, não estamos sozinhos, temos uns aos outros, e isso nos faz ser comunidade, isso nos faz ser igreja. Que Deus abençoe a sua vocação à santidade, que Deus fortaleça o seu chamado, que Deus fortaleça o seu sim. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.